Vocês já ouviram falar nos desigrejados? O que é o desigrejado? Aquela pessoa que saiu de uma denominação, de uma igreja que está aí, Igreja Assembleia, Batista, Universal e etc, né? Essas pessoas são os desigrejados. Por que será que eu encontro muitas pessoas que oram, leem a palavra, mas não fazem parte de mais nenhuma igreja? Eu mesmo sou um deles. Sou um desigrejados, né? Por que, meus amigos, meus irmãos? Tem milhões de pessoas desigrejadas. Por que será? Porque essa não é a igreja verdadeira de Cristo, as denominações. São igrejas formadas por homens. Por isso que tem fim. Lembra que certa vez lá na Paulo, né, no livro de Atos, Paulo estava em uma certa situação e aí um doutor da lei falou: se isso aqui for de homem, ele vai ter um fim, mas se não for, não vai ter fim. Então o que está acontecendo hoje com as denominações? Está tendo um fim. Porque as denominações formadas por homens, as igrejas formadas por homens, elas são falhas. Simplesmente isso. Certa vez um famoso pregador disse que se os crentes que estão dentro das denominações lessem, examinassem as escrituras, essas denominações, essas igrejas iam ficar vazias de tudo. E eu concordo com ele, concordo. Porque eu comecei a ler todinha as escrituras, já li ela dezenas de vezes. Quanto mais eu lia, comecei a me afastar das igrejas denominacionais. Comecei a me afastar porque eu via coisas que não estavam condizentes com a palavra de Deus. E aí eu tentei conversar com algumas lideranças. Não, eles tinham uma mente indisposta para obedecer a palavra, né? E o diabo, na sua astúcia, começou a incentivar o crescimento de vários tipos de igreja, né? Ora, a igreja de Jesus não é uma só. E aí começou a trazer aquelas divisões, nomes e pessoas que se apoderaram com títulos de várias maneiras. E eu comecei a ler, falei: meu Deus, e agora? E agora eu tenho que sair desse meio. Aí virou a Babilônia. O que é Babilônia? Uma bagunça. Aqui mesmo perto de casa. Tem uns aqui que às vezes colocam os alto-falantes, fica falando, daqui a pouco bem pertinho tem outro. Falei: se fosse a igreja verdadeira de Cristo, por que não se unia todos os irmãos, né? Mas não. Cada um tem seu império ali, tem seu domínio. Então são igrejas formadas por homens. E o que eu vejo também, essas igrejas, elas são tão, né, são tão firmes ali para segurar o rebanho, que quando as pessoas se reúnem sozinhas ali num lugar, elas falam: olha, a célula, nunca fala que é a igreja, né? Aí você pode estar se falando: nossa, mas não tem nada a ver. Tem. A palavra de Deus fala que a heresia, ela vem encobertamente, ela vem por baixo, devagarinho, corroendo, né? Então, a igreja é quando constrói aquele templo, tem um certo número de adeptos, aí é consagrada a igreja, é formada a igreja. Mas será que na palavra de Deus é assim que ele ensina? Será que a palavra de Deus ensina que eu devo pegar um lugar, um templo e colocar um nome, começar a trazer pessoas? E eu começo a fazer da minha maneira, não da maneira que manda a palavra. Então esse foi um dos motivos que eu saí das igrejas, né? Não pertenço a nenhuma denominação, sou avesso a isso. Aí você está se perguntando, igual eu vi esses dias, né? Olha, eu sirvo a Deus, mas eu não pertenço a nenhuma igreja. Aí alguém colocou: oh, mas você não vai no quartel-general? Tudo bem. Mas será que você perguntando para mim, e você não, como é que você serve a Deus? Olha, na possibilidade, tendo condições, eu me reúno com as pessoas para nós adorarmos a Deus, aquele que está na mesma fé que isso aqui, ó. Aí não temos uma hierarquia, nós adoramos ao nosso Deus, examinamos as escrituras e procuramos fazer igual está aqui, como era a igreja primitiva. A igreja primitiva se reunia nas cavernas, nas praias,
em vários lugares. Era a igreja. Hoje não. Hoje, vai ter uma célula, ele chama de célula, nem de igreja chama. É casa de oração, é uma reunião de oração. Em vez de falar, olha, a igreja está se reunida ali, ó, a igreja está lá. Ó. Eles não falam isso aí. Só quando tem aquele dia específico que eles falam que está reunido. Então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus para não ficar só nas minhas palavras, né? Que uma mulher que se converteu quando teve um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso mestre falou a vida dela e ela reconheceu nele o Messias que havia de vir ao mundo, né? Então essa mulher, quando ela descobriu que era Jesus, falou, e agora? Eu tenho que ir para onde? Para onde? Aí ela perguntou para ele, né? Ela perguntou para ele aqui no livro de João, capítulo 4, e o versículo 20. A mulher estava desejosa de continuar a caminhada cristã dela, mas ela queria procurar um local. Olha que a mulher falou para o nosso Senhor. Capítulo 4, versículo 20. Disse assim, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Igual está dizendo hoje. Ora, você tem que ir para um lugar, está escrito lá, igreja tal, você vai para lá adorar a Deus. É lá que é o lugar. Não é assim que eles dizem, né? A mulher estava fazendo essa pergunta há milhares de anos atrás. E aí Jesus respondeu para ela. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque a mulher, no Monte Samaria, eles adoravam a Deus no Monte Samaria, os pais delas, né, os antepassados. Os samaritanos eram diferentes dos judeus, um pouquinho diferente, tinha uma certa rixa. E os judeus eram em Jerusalém. Aí Jesus falou, olha, não vai ser nem nesse monte, que você vai adorar a Deus de verdade, nem lá em Jerusalém. Aí, o próprio Cristo foi continuando no versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Então Jesus está falando assim, nós estamos fazendo o culto certo, porque nós adoramos o que nós conhecemos, que é Deus. Que é lá em Jerusalém, que Deus falou, só construa um templo, só um só. Não faça réplica disso aí. Em São Paulo tem uma réplica, é errado isso aí, fora da palavra. Aí replicaram vários templos, está esparramado pelo mundo aí, cheio de nomes, Assembleia, Batista e tal, colocaram o nome. Mas a palavra de Deus falou, não é assim. Aí, no versículo 23, Jesus dá a orientação para ela. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Está vendo? O espírito em verdade. É isso que eu faço. Não fico correndo atrás de igreja. Olha, Deus vai estar lá. Deus vai estar lá naquela igreja, ou vai estar nessa, igual eles falam. Olha, vem que o poder de Deus vai estar aqui. Versículo 24. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, para finalizar aqui, nós vamos para o livro de Coríntios, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ver onde é que Deus vai estar realmente, né? Onde é que Deus vai estar? Versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que nós não sois de vós mesmos, né? Então a palavra de Deus está falando assim que cada um de nós é morada de Deus, não é mais lá no templo. E até hoje eles insistem em dizer, Deus está aqui nesse lugar. Não, Deus está em cada um de nós. Deus está dentro do coração daquele adorador que eu adoro em espírito e em verdade, né? Então, meus amigos, meus irmãos, se você é um desengrejado, se você tiver a oportunidade de se reunir para adorar a Deus através da palavra,
você é um adorador de verdade. Você não precisa ir em igreja, porque as igrejas são falhas, as igrejas de homem, mas o corpo de Cristo verdadeiro, ele está invisível pelo mundo. Cada um adorando a Deus, se reunindo, igual o nosso caso. São pouquíssimas pessoas que se reúnem conosco, né? Às vezes a gente consegue se reunir, às vezes se reúne grupos que cabem na nossa mão de número, né? E eles estão com a mente já em denominação. Então, nossa igreja que nós nos reunimos, nós não temos nome, não colocamos nome em nada, só vamos adorar o nosso Deus. Né? Vamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E o próprio Deus fala, onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali no meio. Não é assim que ele fala? Mas aí os pastores, olha, aqui é a casa de Deus. Mentira, lá não é casa de Deus. Quando eles falam isso, eles estão mentindo. Casa de Deus é cada um de nós. E eles mentem assim, não sabe que está mentindo. Às vezes não sabe, porque já veio passando de antigamente. Ó, ali, aqui é a casa de Deus, aqui é o altar de Deus, Deus está aqui. Não, Deus está dentro de cada um. Nós somos morada de Deus e somos pedras que vai se formando a igreja de Cristo, o qual pedra principal é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Então, por isso que eu sou um desengrejado. Talvez você seja um desengrejado como eu, né? E você pode se reunir. Nós nos reunimos para examinar nas Escrituras. O apóstolo Paulo, os apóstolos sempre falavam, é a igreja que está na casa de fulano. Ele poderia dizer, olha, aquela célula lá, está lá, mas a igreja mesmo é em tal lugar. Poderia falar isso, não poderia? Mas ele não fala, é a igreja que acompanhou o apóstolo até a praia. Quer dizer, era cada um do povo que era a morada de Deus caminhando. É a igreja que está na cidade tal. Nunca colocou nome de igreja. Você dá, mas precisa ter o nome. Não, não precisa. Por exemplo, que nem nós aqui. Se nós tivermos mais gente com a mesma fé que nós, e o nosso local for pequeno, e nós de comum acordo falar, vamos alugar um lugar para a igreja se reunir, é outra história. Mas jamais eu vou colocar uma placa lá dizendo, olha, aqui é a igreja. Não. Aqui se reúne a igreja de Cristo. Se colocasse assim, ficava bem mais fácil, né? Gostaria que você, através dessa breve meditação, entendesse o plano de Deus para cada um de nós. Você é a morada de Deus. Nós somos morada de Deus. Você é a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Não aquele templo que eles colocam nome e depois fica um dono lá mandando, né? Um dono fica mandando, não é assim que acontece? Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso.